Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. Bom, meus irmãos, o pastor Guilherme conversou comigo uns domingos atrás e ele estava lembrando aí do acampamento dos jovens. Ele falou, olha, nós vamos dar uma paradinha na EBD, vamos interromper um pouco o estudo do novo livro, né? Começou a falar domingo passado sobre membresia, né? E ele falou, nós vamos dar uma paradinha no livro. E aí ele me sugeriu esse tema, falar um pouco sobre a própria EBD, né? E quando a gente fala de EBD, a gente vai continuar falando de membresia, né? Certo? Não vamos continuar com o livro, mas é um tema que tem muito a ver com membresia, né? Inclusive no domingo passado, ele falou muito corretamente, muito acertadamente, né? Sobre aquela diferença entre você frequentar a igreja e você pertencer à igreja, né? Uma coisa é você pertencer ao corpo de Cristo numa comunidade local que se reúne, que congrega, né? E outra coisa é você ser um frequentador, né? E às vezes quando você frequenta a igreja, você não fica numa só, né? Você pula um pouco de igreja para igreja, né? Eu estava lembrando, eu estava ouvindo a aula dele no domingo passado, e eu lembrei uma vez o pastor Ed René, que eu e a Sandra ficamos 2 anos e meio na IBAB, né? E uma vez ele estava falando lá que ele foi numa festa de aniversário, e ele sentou num sofá, né? Aí uma irmã sentou, uma moça lá sentou do lado dele, e ele quis puxar assunto e falou assim, a irmã congrega onde? Ela falou, tô geral. Tô geral, pastor. É mais ou menos essa história de frequentar e de pertencer, né? Tá certo? Quem frequenta, uma hora vai aqui, porque tá um pregador fulano de tal, outra hora vai numa outra igreja porque ela tem um coral bacana, e assim vai, né? Tá certo? Mas então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a própria EBD. Quando ela surgiu, qual a sua importância, e apesar da sua importância, que se ela não fosse importante a gente não estaria aqui hoje, por que em muitas igrejas a EBD está sumindo, né? A EBD está desaparecendo. Tem igrejas aí, denominações que nem a EBD tem mais, né? Tá certo? Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. E o título da nossa aula é esse aí, a EBD e a evangelização. Nós vamos começar então com um pouco de história, né? Vamos contar um pouquinho. É aqui mesmo? Senão vai aí. Vamos falar um pouquinho sobre a história da EBD. E primeiramente vamos falar sobre as origens aí, né? A Escola Bíblica Dominical, ela surgiu na Inglaterra, lá no século XVIII. É importante a gente lembrar aqui um pouco da história, né? Século XVIII, vocês lembram de alguma coisa importante? Ele começou na Inglaterra. Revolução Industrial, né? Tá certo? Então a Revolução Industrial, ela é mais ou menos aí da segunda metade do século XVIII, começa na Inglaterra, vai se expandindo ali pela Europa, mais tarde Estados Unidos e assim vai, né? Então tá aí, era um momento de industrialização e naquela época o pessoal estava na escala 6x1, né? Tá certo? Hoje está se discutindo muito a escala 6x1, né? Eu acho que naquela época era a escala 7x7, né? Tá certo? Então o que acontece? Operários, inclusive mulheres e crianças, né? Trabalhavam nas fábricas e era uma jornada aí de 12 a 16 horas diárias, né? As condições de trabalho eram péssimas, né? Se a gente comparar com hoje, então, hoje está bem melhor, né? Comparado com aquela época. Mas está lá, a Escola Bíblica Dominical, ou discipuladora, como chamamos hoje, teve sua origem como uma iniciativa socioevangélica, tá? Eu estou falando Escola Bíblica Dominical, mas agora se fala Escola Bíblica Discipuladora, né? As nomenclaturas vão mudando, não é isso?
Então tá aí, ó. Ela surgiu como uma origem como uma iniciativa, sócio-evangelística, na cidade de, bom, agora eu vou terminar meu inglês aqui, não sei se é Gloucester, né? Gloucester, na Inglaterra, por volta de 1780. Um sujeito chamado Robert Hakes, que era jornalista e dono de um jornal chamado Diário de Gloucester, ele observou crianças que perambulavam pelas ruas nos dias em que as fábricas paravam, principalmente aos domingos, né? Tá certo? E observando as crianças nas ruas, ele não via uma coisa muito legal. Tinha criança brincando, tinha criança brigando, né? A gente sabe que muita rua não traz coisa muito boa para ninguém, né? Tá certo? Nas ruas se aprende muita coisa também que, vamos dizer assim, não presta, né? Tá certo? E aí tá aí. Ele observou as crianças que perambulavam, aprendendo todo tipo de vícios também nas ruas, e aí ele pensou, eu vou criar uma escola para ensinar a palavra de Deus para essas crianças e de quebra vou alfabetizá-las, né? Então veja que a iniciativa dele foi uma iniciativa muito abençoada, porque ele queria ensinar a palavra de Deus, ele queria também passar valores éticos, morais, alfabetizar, né? A maioria naquela época não era alfabetizado ainda. E a escola bíblica ela surgiu nesse viés aí, tá? Não só evangelístico, mas também social, né? Tá? Pode seguir para mim aí, por favor. Então tá aí, ó. A escola reunia-se aos domingos, tá? Ele fala aí, ó, dia em que a concentração de crianças nas ruas era maior, pois durante a semana, inclusive nos sábados, o trabalho nas fábricas era normal. Das 10 às 14, eles aprendiam inglês, matemática e história, tá? Após um intervalo de 1 hora para o almoço, estudavam o catecismo anglicano até às 17h30. Lembrando que, naquela época, a maioria das pessoas eram anglicanas, né? O anglicanismo é a igreja oficial da Inglaterra, né? Assim foi desde a época da Reforma Protestante. Então tá aí, ó. Constatando os bons resultados dessa experiência, Hakes publicou um artigo em seu jornal explicando o que era a escola dominical. Isso foi em 3 de novembro de 1783. E olha, um desses resultados foi a queda da taxa de criminalidade, tá, na cidade. A criminalidade foi caindo progressivamente. Então é lógico, né? Quando governantes, outros jornalistas, o pessoal começou a ver a experiência dessa escola bíblica e vendo que o negócio estava dando certo, tá? As crianças estavam sendo alfabetizadas, a criminalidade caindo. Logo, essa experiência acabou se multiplicando em outros locais da Inglaterra, tá? Então tá aí, ó. Escolas dominicais estavam sendo criadas em todo o Reino Unido e a ideia foi exportada para os Estados Unidos. Olha aí, em 1787, 200 mil crianças já eram alunas da escola bíblica dominical na Inglaterra. Quer dizer, uma experiência super bem sucedida, super abençoada, né? E agora, e no Brasil? Vamos ver quando que isso começou aqui no nosso país, né? Olha aí, a experiência começou na Inglaterra, a coisa foi se disseminando, foi dando certo, foi se espalhando e chegou aqui em terras brasileiras. A primeira escola bíblica dominical brasileira foi organizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1836, pelo pastor Justin Spalding. Ele era da igreja metodista. E essa escola bíblica tinha 30 alunos, só que a maioria desses alunos eram estrangeiros, filhos de estrangeiros que viviam no Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil, né? Capital do país, né? Então tá aí, ó. Entretanto, o modelo de Hakes estava voltado para o ensino bíblico infantil, né? Voltado mais para as crianças. Então, esse modelo que veio da Inglaterra, ele foi aplicado pela primeira vez por um casal de missionários escoceses, independentes. Eu falo independentes por quê? Eles não tinham uma denominação específica.
né? Eles eram evangelistas, missionários, protestantes, mas não era batista. Quer dizer, o pastor escocês aí, ele vinha da igreja presbiteriana, mas ele e a esposa depois seguiram essa linha independente, né? Era o Robert Cayley e Sarah Cayley. Eles iniciaram o EBD com apenas 5 crianças. Onde foi isso? Em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Tá? Esse é considerado o marco inicial da Igreja Evangélica Fluminense, da Igreja Evangélica no Rio de Janeiro. Tá? Bom, a primeira Igreja Batista brasileira foi organizada em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, em 1871. E aí, desde o início, a escola bíblica foi fundamental para o ensino da Bíblia. A imensa maioria da liderança evangélica brasileira, os primeiros 100 anos da nossa história aí, ela foi formada na EBD. A EBD sempre foi um celeiro, né, de formação de pastores, de líderes, né? Certo? Então tá aí. E agora vamos falar rapidamente assim, nós vamos aprofundar um pouco essa parte depois, mas tá aí, objetivos da EBD. O principal objetivo da EBD é o ensino bíblico. É a gente conhecer a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, né? Basicamente voltado para a construção de uma fé pessoal no Deus Criador, Salvador e Senhor de nossas vidas, certo? Então, o objetivo primordial é o ensino da Bíblia, o estudo da Bíblia. Mas, além do objetivo claramente evangelístico, o ensino da EBD engloba também a formação moral, levando o discípulo a responder às exigências éticas de Deus em sua vida cotidiana. Não é que Deus seja um tirano, né? Como muita gente pensa aí. Tem um colega meu lá da escola que falava isso aí para mim, né? Ele falava assim, mas irmão Alexandre, ele me chama de irmão Alexandre. Irmão Alexandre, se eu me converter, eu passar a frequentar a igreja, posso mais me divertir. Tem um monte de coisa que eu gosto de fazer que eu não posso fazer mais. Né? Para o crente tudo é proibido, né? Tá certo? E a gente sabe que não é bem assim, né? Deus, ele não é aquele Deus tirânico que vai exigir da gente, né? Uma vida sem alegria, sem felicidade, nada disso. É que quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, coisas que a gente antes achava importante, elas perdem importância na nossa vida. Já não é mais prioridade. A gente começa a ver a coisa com outros olhos, né? Certo? Então é isso. A EBD, ela trabalha tanto o ensino da Bíblia como essa formação ética e moral, né? Porque, logicamente que se a gente é discípulo de Jesus, se a gente segue a Jesus, isso exige o quê? Um compromisso, né? Certo? Exige um compromisso. A gente tem que pagar um preço, né? Certo? Para seguir a Jesus. Tá? Somos também instruídos a respeito da comunhão com os demais irmãos de fé e do serviço ao próximo. Tá? E pensando naquela questão de pertencer e frequentar, né? Quando você pertence a uma igreja, você serve, você está a serviço. Né? Normalmente, quando você frequenta, você quer ser servido, né? Essa diferença importante aí. Tudo bem? Em outras palavras, está muito clara a importância da EBD na vida da igreja. Alguém aqui questiona a importância da EBD? Ela é importante? Fundamental, né? Essencial na nossa formação espiritual, na construção da vida cristã. Só que veja bem, essa é uma reflexão que nós vamos fazer agora. Se a EBD ela é importante, ela é essencial na vida da igreja, aí vem a pergunta aí. Porém, em muitas igrejas hoje a EBD encontra-se esvaziada ou nem existe. Como podemos compreender esse fenômeno? Se a EBD é tão importante, por que a EBD está sumindo? Ou porque em alguns lugares ela já sumiu, né? Tá? Eu coloquei até um aviso aí, lá, EBD fechada por falta de alunos. Graças a Deus que não é o caso aqui, né?
Mas isso aí é um fenômeno que a gente tem que assumir que existe, tá? Então a pergunta que fica é, a EBD está sumindo? A diminuição ou ausência da EBD em muitas igrejas deve-se a uma combinação de fatores. Aí nós vamos ver agora que fatores que a gente tem que pensar um pouco para entender esse fenômeno. Tá? Primeiro, negligência por parte da liderança. Alega-se que a EBD foi negligenciada ao longo do tempo, com líderes despreparados, que não conseguiram manter a relevância do ensino de forma a engajar os membros. O primeiro aspecto aí que eu levantei dessa questão é essa. O problema começa onde? Na liderança. Se a liderança não vê a EBD como prioridade, não dá importância devida à EBD, a coisa vai desandar. Tá? Então, a negligência da liderança seria o primeiro aspecto que a gente tem que considerar aí. Vocês sabem que essa semana, falando em negligência de liderança, esse não é o único problema, mas é um problema sério. Eu estava assistindo um vídeo do pastor Luiz Saião. Ele estava falando, e o tema da aula dele, foi mais ou menos uns 50 minutos. O tema da aula era o seguinte: o que está acontecendo com os pastores de hoje? Né? Ele estava falando do problema de muitas lideranças no universo evangélico hoje. Tá? E um aspecto que chama a atenção, sabe qual que é? É o despreparo. Certo? Eu acredito que Deus ele faz a coisa onde Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Né? E mesmo onde Jesus é pregado de uma forma biblicamente não correta, vamos dizer assim, ainda assim Deus age ali. E Deus restaura vidas ali. Como Paulo dizia, né? Tem aquela passagem de Paulo que ele fala, uns pregam com sinceridade, outros por inveja, né? Ele falou, mas que Cristo seja pregado. Né? Tem muita gente que de repente se converte num local onde o estudo da palavra é carente, tá certo? Mas depois desse primeiro encontro, ele faz uma leitura da Bíblia e ele começa a perceber. Ele falou, não, peraí, está faltando alguma coisa aqui. Ele vai se aprofundando, ele vai amadurecendo, né, nessa parte. Acontecendo isso em uma igreja e a pessoa pegando a Bíblia para ler de forma sincera, ela não permanece nessa igreja, ela sai. É uma coisa comum, porque se ela exigir um pouco mais de profundidade, não vai ter, e ela vai sentir necessidade de ser alimentada espiritualmente. Fica só naquela coisa de promessa, de você precisa disso, mas a pessoa quer crescer espiritualmente, ela vai sair dessa igreja. Fatalmente sai. É o que aconteceu, eu não vou falar o nome da igreja, na época da pandemia, o pessoal começou a buscar culto na internet, falou, peraí, a gente não aprende isso na nossa igreja. Saíram dessa igreja, então, tem um monte de igreja batista recebendo um monte desse pessoal dessas igrejas que acabaram olhando que tinha mais profundidade, mas elas não eram alimentadas desse jeito. Né? Pode dar o seu testemunho. Inclusive, eu sou um exemplo disso. Eu e minha esposa, a gente viemos da Igreja da Graça. A Igreja da Graça é uma igreja neopentecostal. Teve o seu valor para nós, porque no sentido de que lá nós começamos a ouvir a palavra de Deus. Só que ao consultar a palavra de Deus, nós entendemos que aquilo não estava de acordo com a palavra de Deus. Então acabou que a gente saiu da igreja. Graças a Deus, Deus nos chamou para uma igreja batista. E quando a gente escutou a pregação e comparou com as escrituras, falou, opa, tem um negócio diferente aqui. Isso foi muito interessante. Inclusive o pastor Saião, ele falou exatamente sobre isso daí. Ele falou assim, o grande problema hoje é uma formação muito deficiente de pastores. Ele falou, aí ele está falando, algumas denominações, elas, que nem a nossa aqui, por exemplo, a pessoa tem que estudar, tem que se formar em teologia, certo? Mas tem gente que simplesmente impôs a mão, já é pastor, né? Houve uma imposição de mãos ali, já é pastor.
Só que falta, muitas vezes, por parte do próprio líder, esse conhecimento, esse aprofundamento da palavra. E isso afeta o rebanho. Não há como não afetar. Ele estava dando um exemplo lá, e eu já vi algo parecido com isso, né? Acho que os irmãos também já. Estava falando, por exemplo, de um rapaz que veio conversar com ele. O rapaz falou assim, olha, eu era de uma igreja onde o que acabou acontecendo? A minha mãe faleceu. A mãe do cara morreu. Tá, só que a mãe dele faleceu no sábado. O velório e sepultamento seria no domingo. Aí ele chegou para o líder da igreja, pastor dele, e parece que naquele domingo era dia de batismos. E ele ajudava nos trabalhos de batismo na igreja. O pastor falou para ele, meu irmão, eu sei que a sua mãe faleceu, eu estou muito triste por isso, mas eu preciso de você aqui amanhã. Entendeu? Preciso de você aqui amanhã. E já vou te avisando de uma coisa, não se esqueça que você está embaixo da minha, como que fala? A minha autoridade espiritual, você está debaixo da minha unção, tá certo? E se você não vier, a unção ela é retirada, né? É um negócio complicado isso, não é? Muito complicado, né? Não faz muito tempo, com todo respeito, é aquilo que eu estava falando, Deus ele transforma vidas e ele se revela... Ele se revela em qualquer, eu acho que em qualquer lugar onde o nome dele é pregado, ainda que às vezes equivocadamente. Mas eu acho que eu já citei esse exemplo, mas eu vou citar de novo. Uns tempos atrás eu estava lendo aí que o Davi Miranda, que era pastor da Igreja Deus é Amor, ele falou num culto abertamente, ele falou, olha, tem gente que está saindo daqui para ir para outra igreja, tem gente que está faltando na igreja, cuidado. Né? Vocês estão perdendo, vocês estão sob autoridade, sob unção espiritual, né? E Deus vai agir, hein? Deus ele não vai deixar o negócio barato. Deus vai recolher. Ele falou com todas as palavras, Deus vai recolher quem está fazendo isso. Sabe o que aconteceu? Dali a uma semana, Deus recolheu Davi Miranda, um infarto fulminante. Deus recolheu. Percebeu como é complicada essa situação? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, a negligência das lideranças em relação à EBD é um caso sério. É um primeiro aspecto. Segundo aspecto, falta de interesse e engajamento dos membros. Tá? Muitos fiéis, especialmente as gerações mais jovens, é a chamada Millennials e geração Z. É mais ou menos aquela geração que nasceu ali pelos anos 90 em diante, quando começou essa onda tecnológica, né? A geração Z, por exemplo, é uma geração que já nasceu com celular, né? Com toda essa tecnologia disponível aí. Então está aqui, muitos fiéis, especialmente gerações mais jovens, mas não é só o mais jovem, a gente não pode só jogar nas costas deles isso. Buscam experiências diferentes e nem sempre encontram na EBD tradicional o que procuram, resultando em desinteresse e até mesmo no abandono do cristianismo organizado. Isso aqui é um caso sério. Eu fiz questão de colocar ali, abandono do cristianismo organizado. Por quê? Essas gerações mais novas, as gerações mais jovens, eles têm uma dificuldade de lidar com autoridade, de lidar com hierarquia. É uma verdade, isso é um aspecto. Né? Eu acho que eles são mais autênticos e mais tolerantes do que a gente. Eles são mais tolerantes, mais abertos a diferenças, mas eles têm essa dificuldade de lidar com hierarquia, de lidar com essa questão da disciplina, da autoridade. Então, muitas vezes, o jovem, esse jovem ele é resistente ao cristianismo organizado, à instituição em si. Né? Ele quer uma coisa diferente. Ele quer uma coisa que, sei lá, dê mais sentido, mais significado para ele. E nós estamos vivendo esse processo hoje, né? Tem gente que... Aí depende da visão de cada um. Tem gente que olha para a igreja evangélica hoje e fala assim, a igreja está caminhando a passos largos para Gomorra. Eu escutei isso todo dia de um pastor.
né? A igreja evangélica está acabando, né? Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. E tem gente que já fala que não, que a igreja está passando por uma renovação. A igreja ela não está abandonando a palavra de Deus, mas ela está mudando o quê? As metodologias, as formas, né? Os louvores, tá bom? Então, de repente, tem coisa que vai fazer sentido para o jovem, tem coisa que não, né? Pois não. Você fala nessa falta de interesse. Eu tento ver a IBD, que ela, na verdade, ela é só um pedacinho de todo um todo, que se você for olhar a sociedade, mundo corporativo, ela não está só sumindo, tem muitas outras coisas, mas o que eu vejo, cultural. Antigamente, eu posso falar por mim mesma, a gente não tinha opção. No domingo, a gente levantava de manhã e a gente ia para a IBD. Eu mesmo venho de uma cultura que a gente chegava na igreja 9 horas e ia até meio-dia. Então, a gente tinha as salas das IBDs, depois a gente ia para o culto. E essa era a cultura. A gente cresceu assim, a gente viu nossos pais vêm dessa linhagem, né? E hoje, o que eu penso? Tem a geração de hoje, e não é só culpa da geração, porque também é nossa culpa, porque a gente foi perdendo essa cultura. E ela foi se deixando, né? E por quê? Por vários outros estímulos. Vão tendo outras situações. Hoje, por exemplo, as pessoas não conseguem ficar mais concentradas, por exemplo, das 9 a meio-dia dentro de uma igreja. Por quê? Porque hoje a gente quer tudo muito rápido. A gente não tem paciência de ver um comercial na televisão. Hoje as pessoas, elas pegam e falam, antigamente a gente, vamos falar a verdade, aqui todo mundo assistia novela, a gente esperava o próximo capítulo. Hoje ninguém tem mais paciência. Então eu vejo que a IBD está sumindo, e não só a questão do abandono do cristianismo organizado, por culpa nossa mesmo. Porque a gente deixou essa cultura, a gente entendeu que isso não fazia mais sentido. Então a gente também se coloca dentro dessa massa, porque a gente também não tem mais muito paciência. Hoje, para você colocar uma criança para ela sentar e assistir ou ler um livro, ela não vai querer, ela vai querer ir para a televisão. E aí você tem que voltar às origens. Então eu penso, o que a gente, né, está fazendo de errado dentro da nossa casa? A hierarquia. Por que hoje a gente trabalha com um monte de adolescente, jovem aprendiz, estagiário que não respeita a hierarquia? Porque dentro de casa os pais não exigem educação e hierarquia. Eu sou de uma época que minha mãe falava assim, na minha época não tinha telefone. Na minha época, a gente só tinha o telefone da igreja de cor. Se acontecesse qualquer coisa com você na rua, na escola, em qualquer lugar, eu tinha o telefone de cor da igreja. E a secretária atendia, avisava o pastor. E era assim que acontecia. Olha o vínculo de confiança. A igreja era o nosso porto seguro. E hoje? Será que a igreja é um porto seguro? Será que é por conta disso que talvez a EBD deixou de ser interessante? Será que é por conta disso a gente deixou de frequentar os cultos? Então, é muito mais, eu vejo, né? O que a gente está fazendo no nosso dia a dia, que a EBD, na verdade, ela é 1% do que a gente deixou. Então, não é só ela que está sumindo. Para ela assumir, muitas outras coisas se perderam, né? Mudança cultural, né? É a cultura. Sim. Só um comentário. Essa falta de interesse de engajamento dos membros, ele não está dentro do tópico anterior, porque, pelo meu ponto de vista, os membros vão se desinteressar se a direção não tiver uma liderança que se preocupa com o que está acontecendo lá fora. Eu acho que as duas coisas. E traz uma forma diferente para que as pessoas da igreja consigam entender, espera aqui, eu não vou lá para fora, porque não que vai fazer aqui dentro da igreja o que tem lá fora, mas que as coisas que vão ser feitas, elas não precisam ser exatamente como foram feitas antes. A base precisa permanecer, mas a forma de fazer pode ser diferente. Essa falta de engajamento dos membros hoje, uma parte dela, ao meu ver, é problema da direção da igreja, que não envolve a igreja toda de uma forma que ela queira participar. Eu acredito bastante nisso. Mas só antes de você falar,
Muito legal a colocação que a Kézia fez aí. Eu acho que é por aí mesmo. É uma questão complexa da sociedade de hoje mesmo, cultural, né? É um pouco de negligência da liderança, também é um pouco de desinteresse dos membros, mas é o que você falou, por exemplo, na minha época também. Meus pais levavam a gente de manhã e à noite na igreja. Não tinha essa de você quer ir na igreja hoje, filho? Pô, filhinho, você quer ir na EBD hoje? Não, meu pai não tinha essa, não se troca e vamos na EBD. Né? Ah, mas está chovendo, pega o guarda-chuva. Não tinha. E a gente sabe que hoje, por exemplo, quantos pais, às vezes, em casa, né? É um culto doméstico, ou fala de Jesus em casa. A gente sabe da vida moderna hoje como é doida, né? Mas sempre foi assim, né? Sempre foi difícil. Por exemplo, esses dias eu estava eu vou falar uma verdade, a gente às vezes a gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? A gente olha assim para... É verdade ou não? Vamos admitir, né? A gente vai ficando chato. A gente olha assim e fala, esses jovens não querem nada, esses jovens são desmotivados, esses jovens não sei o quê. Gente, nós já fomos jovens também e eu acho que as coisas mudam, as coisas vão mudando. E graças a Deus que elas mudam. Por exemplo, esses dias aí eu estava no Hospital do Servidor Público Estadual, o IANSP, e olha, a quantidade de médicos e médicas jovens é uma coisa impressionante. E a maioria do Nordeste, viu? Eles vêm fazer residência aqui. Pessoal que está ralando, está estudando, você vê que é uma turma boa. Entendeu? Graças a Deus por esses jovens, né? Quem que vai substituir os médicos lá? Tem médico que já está aposentando, tem médico que morreu na Covid. Entendeu? Os quadros lá. E graças a Deus tem uma turma boa, tem uma turma estudiosa. Tá certo? É claro que o foco, a visão de vida é diferente, né? Porque o nosso mundo hoje é diferente, né? Antigamente a gente ia fazer um trabalho escolar, procurava Barça, né? Lembra da Barça? Então. Tá certo? Hoje não, hoje você dá um clique no celular, até a inteligência artificial faz o trabalho para você, né? A inteligência artificial faz até o sermão do pastor se bobear, né? Até a oração, ó, faz uma oração aí de tal. Entendeu? Então, hoje a coisa está muito diferente mesmo. Mas, graças a Deus, eu acho que... É que, logicamente, sempre vai ter o conflito, né? Por exemplo, você quer ver? A parte do louvor. É uma parte que dá muito conflito em igreja. Porque o pessoal fala, não, essa música não é música de igreja. O jovem está fazendo uma coisa que está pegando o que está lá fora e trazendo para a igreja. Mas, gente, então... Uma coisa é cantor cristão, né? Por um jovem de hoje. Cantor cristão tem hinos maravilhosos, mas a coisa vai mudando. E graças a Deus que vai mudando. Você quer ver? Há uns anos atrás, já faz tempo isso, hein? Eu e a Sandra estávamos lá na cidade, no centro, e a gente foi tomar um café no Copan. Difícil o Copan, vai vendo. Naquela época estava mais tranquilo para tomar um café no Copan, né? Agora, a gente morando na rua, muita pobreza. Mas aí, e lá dentro do Copan, eu acho que agora voltou, inclusive, a funcionar. Tem o Cine Copan, né? Nós fomos assistir um filme lá também. Mas teve uma época que o cinema fechou e a Renascer abriu uma igreja lá dentro, onde era o Cine Copan. Aí nós fomos lá dar uma olhadinha, dar uma volta e tal. Tinha uma dupla de jovens cantando rap, igual repentista, um para o outro, sabe? Mas com letra evangélica. E os caras eram bons. Eu falei, olha que rap legal que eles estão cantando aí. Eu parei para ouvir os caras. Entendeu? Aí você vai falar, mas rap é coisa do mundo. Né? Entendeu como que é? É isso que eu estou querendo dizer, as formas vão mudando, né? Tá certo? Oi. Então, o que eu ia falar, tem um livro que eu recomendo, que é bastante interessante para as famílias aí. Quem está procurando assim, como é que eu faço para minha família não ser do jeito que a gente vê as famílias hoje se organizando? Porque hoje em dia, muito comum você ver que as famílias, né? Eu tenho um filho agora, então eu comecei a interagir num universo que é o universo dos pais, né, de crianças, e aí comecei a conversar com os pais e eu vejo que o modelo familiar muitas vezes está naufragado hoje em dia, na cultura secular, totalmente. Ao ponto que o pai chega em casa do trabalho, ou a mãe coloca o filho o filho acabou de chegar da escola, põe o filho para assistir televisão e vai assistir desenho até a hora de dormir.
Então, obviamente que assim, nesse modelo, o EBD não vai ajudar no domingo a resolver o problema da família durante a semana inteira. Então a questão que existe um conceito exatamente do todo. E aí às vezes começa a naufragar, não necessariamente por causa às vezes do EBD, mas por causa das famílias mesmo que não fazem a parte delas durante a semana. Então, olhando para esse modelo, aí eu li um livro chamado A Família Guiada na Fé, do Vold Bauchan, que é um livro muito bacana. Ele é um pastor, teólogo batista já falecido, e ele fala sobre movimentos modernos de famílias integradas à família, que é diferente de um ministério de famílias baseadas igrejas baseadas na família. Porque quando é baseada, geralmente você não traz os pais para participarem do processo. E quando ela é integrada, você consegue, nesse movimento moderno, a integrar um pouco mais os pais, no sentido de não só capacitar os filhos, mas trabalhar com os pais a figura de que eles têm a responsabilidade no meio da semana de fazer um trabalho que muitas vezes é negligenciado. Porque o pai olha assim, minha responsabilidade é trabalhar. E a mãe, hoje em dia, de vez em ficar em casa, trabalha também. Então, ou seja, o que eu faço com o meu filho? Coloco na televisão ou então empurro ele para a escola. E aí ninguém resolve nada. A escola tem que dar conta de tudo. Ninguém resolve nada. Eu sei como que é. Entendeu? É bem interessante esse livro, porque ele fala sobre modelos de ministérios e fala sobre o que os pais devem fazer em casa com seus filhos. E que é uma coisa que talvez a gente possa trabalhar bastante na igreja também. E a vida do professor é tão fácil, né? Aí outro dia eu estava vendo teve um encontro aí, graças a Deus por esses encontros também, mas teve um encontro chamado Descende Brasil, né? Descende Brasil. Aí lá em Recife convidaram o Malafaia, né, para dar uma palavra. Tudo bem. Mas aí no meio da palavra ele fala assim, cuidado que o seu professor está mentindo para você. Fala, a vida do professor já está fácil. Aí ele vai lá e fala, cuidado, viu? O professor não está querendo o teu bem, não. Deixa para lá. Eu falei, Malafaia, pisou na bola. Olha lá, item C, influências teológicas, isso também pesa nessa questão da crise da IBD aí. Olha aí, o crescimento do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade, que muitas vezes focam em estratégias de crescimento e arrecadação em detrimento do aprofundamento bíblico, contribuiu para o sucateamento ou abolição da IBD em algumas denominações. Isso também é uma coisa séria. A teologia da prosperidade fez muito estrago. Sim, porque o que acontece? É o que ele falou ali, né? O foco está onde? Estratégia de crescimento, estratégia de arrecadação, né? E a gente sabe que isso é verdade, é só você ligar a televisão e assistir 15 minutos, 20 minutos dos cultos televisivos aí, né? E você vai ver que é por aí mesmo. Só que é engraçado, né? Sabe por quê? Se eles não incentivam a leitura da Bíblia, a impressão que dá é que a gente está voltando no tempo. Porque uma das razões da reforma protestante, lá em 1517, com Lutero, Calvino, aquela patota toda lá, uma das razões era essa, que a gente deveria aprender a ler e ler a palavra de Deus individualmente, certo? Porque naquela época o que acontece? Era mais ou menos assim, leitura da Bíblia era para o sacerdote. É o sacerdote que entende disso e que interpreta isso. Ele vai passar aquilo lá na missa para você. Agora, você pessoalmente não tem que buscar, não tem que ler, estudar nada. Né? E agora essa coisa de não ler a Bíblia parece que é assim, né? Basta você ouvir o que estão falando lá, o que o líder está pregando, não precisa se aprofundar não. Tá certo? Então tá aí. Essas estratégias também que focam no crescimento da igreja e na arrecadação, essa questão da arrecadação é um caso sério, né? Elas realmente aconteceram em detrimento da IBD. Tá? Pode seguir aí. Mudanças culturais e sociais, o que a gente estava conversando aqui. A sociedade contemporânea valoriza o imediatismo e a gratificação instantânea, que se choca com o tempo e o processo necessário para um estudo bíblico aprofundado
como tradicionalmente ocorre na EBD. É o que foi colocado aí, né? Nós vivemos hoje numa sociedade imediatista. Sociedade sem paciência, né? Certo? É papum. Né? Se você quer dar alguma coisa para eu ler, que não seja texto grande. Né? Tá certo? Então, não tem essa questão de sentar, estudar, aquela coisa que demanda tempo. Não, tem que ser uma coisa mais, né, mais instantânea, alguma coisa que me traga satisfação, principalmente num tempo mais curto. Certo? Item E, foco em outras atividades. Bom, em algumas igrejas, o espaço e o tempo que seriam dedicados à EBD são ocupados por outras atividades ou cultos, considerados mais atrativos ou eficientes para o crescimento da igreja. Muitas vezes a preocupação principal é o crescimento da igreja. Estou falando de crescimento numérico, né? Porque quanto mais gente, mais dízimo, né? Vamos falar o português, claro, mais arrecadação, né? Certo? E não é fácil você manter uma casa em Campos do Jordão. Então, o que acontece? Ou, sei lá, em Angra, né? Angra dos Reis é bonito. Aí, o que acontece? Então, muitas vezes, o tempo que poderia ser dedicado à EBD, ele acaba focando em outras atividades, pensando no crescimento, né? Só que é aquela velha história, né? Muitas vezes se pensa só no crescimento numérico. Mas uma coisa é o quantitativo, outra coisa é o qualitativo, né? A igreja está crescendo bastante em número, mas e a qualidade? Né? Isso é uma questão séria. Tá? Eu estava lembrando aqui, ó, Atos, quer ver? Eu vou ler. Atos 17, a partir do verso 10, diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos em Deus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Então, nosso exemplo deve ser os bereanos, né? Receberam a palavra e diz aqui que eles cuidadosamente analisavam as Escrituras. Legal, que pregação bonita, né? Vamos dar uma olhada aqui se está batendo com o ensino da Bíblia, que ele está falando aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Não é deixar de ler a Bíblia e só receber, né? Aquilo que vem, né? Certo? Último item, né? O item F. É esse mesmo o último item? Volta para mim um pouquinho. Isso, tá, beleza. O item F. Desafios na educação cristã. Há dificuldades em adaptar os métodos de ensino da EBD para a pós-modernidade, integrando inovações tecnológicas e metodológicas que possam atrair e reter a atenção dos participantes. A EBD tem que dialogar com questões práticas da vida. Isso também é outro aspecto, né? Não adianta a gente se reunir aqui, como se diz aí, né? Não adianta a gente se reunir aqui no domingo de manhã para discutir qual é o sexo dos anjos, né? A gente tem que discutir questões pertinentes, questões práticas da vida, questões que vão nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, na nossa caminhada espiritual. Tá? E aqui eu queria só, pensando na sociedade, na cultura de hoje, que não vem só de hoje, mas ele fala ali que tem que se pensar em adaptar a EBD, o ensino da EBD para a pós-modernidade. Aí você vai lá ver o que é essa tal de pós-modernidade. É um negócio complicado, por quê? A pós-modernidade é um conceito que engloba mudanças que ocorreram no mundo após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945, né? E de lá para cá, o mundo foi mudando. Mudanças sociais, mudanças culturais, né?
E aí, dentro dessa história da pós-modernidade, existe uma coisa que é a seguinte: a pós-modernidade ela tem muito isso. Não existe verdade absoluta. O que prevalece é o relativismo. Tudo é relativo. Né? Essa é a sua verdade. Né? Então, por exemplo, mas isso também tem a ver com o seguinte: antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele estava cheio de certezas, né? O crescimento da ciência. A ciência vai nos levar a uma era de paz, de prosperidade, um novo mundo. A ciência vai transformar o mundo. Né? O marxismo vai transformar o mundo por meio da revolução. Né? Só que aí, de repente, veio a Segunda Guerra Mundial. Veio Auschwitz. Veio a bomba atômica. Aí o pessoal começou a questionar: o ser humano ele não é tão racional assim. Né? Não dá pra gente... Aí que começou esse negócio da pós-verdade. Né? Certo? A gente cria tanto no ser humano do que a ciência poderia fazer, e de repente você viu o que aconteceu em Auschwitz, né? Matando 6 milhões de pessoas aí num campo de concentração. Negócio absurdo. Então é isso. A pós-modernidade também é um complicador dessa história, porque, por exemplo, para nós, Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Certo? Mas muita gente vai falar para você: não. Jesus é a verdade para você, para mim a verdade é outra. Para mim não tem Deus, para mim Deus é outra coisa. Para mim Deus é uma energia. Né? Eu, quando quero alguma coisa, eu jogo para o universo. Né? A pessoa fala muito isso, né? Jogo para o universo. Eu falei: como assim joga para o universo? E volta? Né? Eu jogo para o universo. Certo? Mas então, essa questão da pós-verdade, da pós-modernidade, né? Não há verdade absoluta, tudo é relativo. Então é difícil você também você falar na verdade do Evangelho nessa sociedade de hoje. Né? Tá certo? Bom, então nós vimos aí que a EBD ela é importante, ela é fundamental, ela é essencial para a vida da igreja, de todos nós, mas que infelizmente em muitas denominações a EBD está sumindo ou já se escafedeu, né? Tá certo? Nós vamos terminar agora. Olha, aqui vocês não estranham não, porque é o seguinte: essa semana aqui eu preparei a primeira parte da aula e a segunda parte eu estava sem tempo, foi uma semana bem atribulada. Eu acabei pegando esse material de um site aí que eu vi, mas é legal. Só que chama, como que é? Escola Bíblica Labaredas de Fogo. Qualquer problema, pega o extintor aqui, que resolve, tá? Labaredas de Fogo. A pastinha de fogo, então. Motivos para frequentar a EBD. Segue aí, vamos lá. Nós falamos da crise da EBD, mas agora vamos falar por que é importante a gente frequentar a EBD. Né? É por isso que estamos aqui. Primeiro, gera comunhão entre os irmãos. Né? Aprofundamos a comunhão entre nós aqui, somos parte de um corpo. Então está lá, Gálatas 6:2. Meu óculos às vezes me trai aqui. Levem os fardos pesados uns dos outros e desta forma cumpram a lei de Cristo. Então, gera comunhão entre nós. Seguinte. Pode voltar um. Então está aqui, escola dominical ou escola discipuladora, né? Escola dominical é coisa de gente antiga, por isso que eu falo de escola dominical. A escola dominical é um lugar de comunhão, rever os irmãos em Cristo a cada aula, repartir uns com os outros o pão espiritual, é algo realmente renovador. Mesmo quando surgem divergências no decorrer da aula, quando opiniões diversas entram em confronto sobre um determinado tema, não se objetiva estabelecer rivalidades, apenas expor o pensamento, elucidar questões difíceis. Um saudável debate, né? Está escrito ali não objetivo estabelecer rivalidade. Tem gente que tem dificuldade em conversar a respeito de assunto.
pessoa simplesmente tem dificuldade. Se conversa a respeito de algum assunto que para ela é difícil, ela briga. E as pessoas trazem isso para a igreja. É interessante, a pessoa tem dificuldade. E agora, apertem os cintos, porque temos eleições esse ano. Tem eleição, Aperta bem o cinto. E quando a pessoa está desse jeito e não consegue deixar o assunto acontecer e tem que ser do jeito que ela quer, e isso vira uma coisa muito, muito difícil de lidar. Não, a gente tem que ter a humildade, né? É claro que Jesus é a verdade absoluta, mas a gente não é o dono da verdade, né? Tem que ter humildade no tratar com os irmãos, né? Certo? Saber ouvir opiniões diferentes da nossa, né? Pois não, irmão. Ó, eu trouxe aí o... Obrigada. Então, eu me converti nos anos 60, né? E naquela época, além da gente ir para a escola dominical, era aquele prazer de levantar cedo, o estudo era menos do que hoje. E a gente ainda saía da escola, naquele tempo tinha os folhetinhos, a gente saía distribuindo folhetinho para as pessoas, né? Mas hoje eu vejo assim um desinteresse, às vezes, parece que aquela palavra que Deus diz, que por multiplicar a iniquidade de muito, o amor de muitos esfriarão, né? Então hoje eu vejo assim um pouco de interesse mais pela escola dominical. A escola dominical, para mim, para Lourdes, é uma coisa, um aprendizado que nunca termina. É igual as misericórdias do Senhor, vai para sempre. Então, eu valorizo muito a escola dominical. O meu filho, ele tem o filho dele, né? O meu neto, antes deles acordar, ele já acorda, pai, vamos para a escola dominical. Aí as pessoas falam, mas ele estuda a semana toda, não dorme, tem que ir para a escola dominical. Eu valorizo muito essas coisas. Hoje em dia, parece que o aprendizado, voltando para as coisas de Deus, como o irmão falou, é a correria, é o celular, é a televisão, então está tirando um pouco como da Eliseu ação. lembrou bem, sempre foi corrido. Está tirando um pouco da atenção do nós evangélicos, né? E nós que estamos firmados na fé e mostramos nosso amor como tem para Deus, para que o mundo veja, né? Tá bom? É que nem eu estava pensando aqui, né? Às vezes você escuta as pessoas falarem assim, eu não quero ter filho, não. Difícil ter filho hoje. O que é criar uma criança no mundo de hoje? Algum dia foi fácil ter filho? Será que em alguma época foi fácil educar um filho? Não, né? Não é mesmo? Então tá ali, ó. Eu coloquei EBL ali. EBL é porque veio do outro, né? O Labareda, tá. Você sentindo cheio de queimado, veio da TV ali. Na EBL, a gente aprende a ouvir e a falar, a perguntar e a responder, sempre prezando pelo amor ao professor e aos demais alunos. Vou repetir, pelo amor ao professor, visto que são todos irmãos em Cristo, crianças, adolescentes e jovens que frequentam a EBL, EBD, aprendem desde cedo a se socializarem e construírem amizades que levarão para toda a vida. Sim, a EBD também é um espaço de socialização, de construção de amizades, graças a Deus. Seguindo, por favor. Item 2, a família caminha unida. Pode seguir. Na EBD, o ensino é oferecido de acordo com a faixa etária, desde classes das crianças até a terceira idade. No caso aqui, como a nossa igreja não é uma igreja muito grande, né? A gente acaba dividindo agora em 2 salas, né? Mas a EBD ela tem esse aspecto legal, esse aspecto inclusivo, né? Quer dizer, tem espaço para todo mundo. Cada uma com uma lição específica preparada adequadamente para as necessidades daquela faixa etária. Não é maravilhoso que os pais possam ir com seus filhos à escola bíblica, onde todos poderão estudar a palavra de Deus numa linguagem e num ambiente adequados? Tá? Então tá aí. A EBD tem esse aspecto também de manter a família unida, né? Certo? E a família que caminha unida permanece unida. Bonito isso, né? Não sei de onde veio isso, mas eu falei agora. Pode seguir. 3. Desenvolver disciplina na vida espiritual.
a gente não pode negar que na nossa caminhada espiritual, no nosso crescimento espiritual, se faz necessária disciplina, né? Bom, sem disciplina fica complicado o negócio. Então tá aí, ó, orar todo dia, ler e estudar a Bíblia, o exemplo dos bereanos aí novamente, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Vai em frente. A escola bíblica nos ajuda a desenvolver disciplina na vida espiritual. Ela nos estimula a ter hábitos espirituais saudáveis. Orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, estudar a Bíblia com auxílio de revistas e outros materiais de apoio, né? Como dicionários, comentários, etc. É claro que tem muita coisa na Bíblia que a gente lê às vezes e fala assim, oi, como que é mesmo? Não entendi essa parte aí, né? Por isso que é interessante a gente ter boas Bíblias de estudo também, né? Que às vezes vão nos auxiliar. Eu sei que muitas vezes o pessoal fala assim, a Bíblia já fala por si. Mas a gente há de convir aqui que até mesmo a gente que já está há muito tempo na igreja lê certos textos e fala, como que é? Eu não entendi isso aí, né? O bom aluno, assim como o professor, prepara-se durante a semana para a aula do domingo, dedicando um tempo razoável do dia para estudar o tema proposto. É essa labareda mesmo, né? Infelizmente, muitos não têm esse hábito, mas é o ideal, tá? Se a gente não tem o hábito, tem que criar o hábito, né? O hábito a gente cria, certo? Em frente. 4, já estamos acabando aí. Promove discipulado contínuo. Pode seguir. Há quem diga que não precisa frequentar mais a EBD devido a ser um crente veterano, ou ter alguma graduação em teologia ou noutra área de conhecimento. Aí é aquela coisa que a gente falou de, às vezes, não ter paciência com o comentário do outro, não estar aberto ao diálogo, ao debate. Muita gente às vezes pensa assim, né? Ah, mas eu já sou crente há tantos anos, eu frequentei tanto EBD já, o que eu vou fazer na EBD? Né? Vamos falar de coisa que eu já sei. Mas não é bem assim, né? A gente sempre, como a irmã Lourdes falou aqui muito corretamente, a EBD é para a vida toda, né? Porque o aprender é para a vida toda, nosso aprendizado. Gostei dessa. Então tá aí, aprender não ocupa espaço. Bom, continuando aqui nas labaredas, vamos lá. Entretanto, quem pode dizer que já sabe de tudo? Quem será arrogante ao ponto de afirmar que já descobriu todos os mistérios de Deus, o que já domina completamente os assuntos da fé? Possível, né? Tá certo? Tá aqui, ó, só paramos de aprender quando morremos, enquanto a vida há aprendizado. Graças a Deus por isso, tá? Em frente. A interação no aprendizado. Vamos lá? Há muitos cultos de ensino na igreja, mas a escola bíblica é o culto de instrução que propicia a interação entre o professor e os alunos, de modo que não será possível num culto de doutrina à noite, por exemplo, né? A gente sabe que muitas vezes o culto da noite é um culto mais voltado assim para evangelismo, né? Tá certo? Para visitantes, por exemplo. É para a igreja também, mas tem essa pegada mais evangelística. Agora, de manhã, não. É um culto mais para esse aprendizado, né? Para essa troca de experiências, tá bom? Então, a EBD promove uma maior interação entre nós aqui, tá bom? 6. Gera crescimento intelectual e espiritual. Não há como negar, né? Quando você estuda a palavra de Deus, você cresce na fé, você cresce espiritualmente e de quebra você tem o privilégio também de crescer intelectualmente. Porque você está aprendendo, você está desenvolvendo esse intelecto maravilhoso que Deus te deu, tá? A escola bíblica é multidisciplinar. Nela aprendemos de tudo um pouco, sempre a partir do estudo da palavra de Deus, sem fugir da palavra, né? Aprendemos um pouco de gramática, de história, de geografia, de hermenêutica, ética, filosofia e vai por aí, tá? Desenvolvemos ainda o hábito de leitura,
escrita e exposição oral. É aquela velha história, você quer aprender a escrever bem? Tem que ler, né? Certo? Muitas vezes a pessoa fala, eu não sei escrever muito bem, eu cometo muitos erros. Da onde que vem o bem escrever? Leitura. Tem que ler. Mesmo que seja gibi, viu? Eu colecionava gibi quando era criança. Lidando com esses meninos que vivem aqui em volta da igreja com a atividade do futebol, no começo foi bastante complicado, e até mesmo com os meninos aqui da igreja, nos embaixadores do rei. É difícil você falar para uma criança nessa faixa de idade aí, de 9 a uns 15 anos mais ou menos, você fala para ela assim, toma aqui, lê esse texto. Agora fala o que você leu, explica isso daí. Eles não sabem. Mas não sabem mesmo, não é que a pessoa está com preguiça, eles leem, mas não conseguem interpretar, eles não conseguem explicar, tem dificuldade. Eu descobri que eles gostam de chocolate. Então, você gosta de chocolate, a gente boa, né? Esse foi o jeito que eu consegui fazer com que esses meninos, eles se interessem em ler e interpretar, em falar aquilo que ele acabou de ler. Muitas vezes eu falava, olha, eu falava um texto e o que isso significa? Aí eles ficavam assim, aí eu peguei, na primeira vez eu coloquei um bombom em cima da mesa. Eles ficaram olhando, o que é esse bombom aí? Quem foi que respondeu? A menina respondeu. E olha que interessante, as meninas, elas conseguem, mesmo que seja futebol, vem meninas, e as meninas conseguem perceber as coisas, elas conseguem responder mais fácil do que os meninos. É notório isso. Eu vou falar uma coisa para você, o mundo é das mulheres mesmo, viu? Lá no hospital do servidor, eu te falei dos médicos novos, a maioria é mulher. A menina respondeu, eu falei, pode pegar esse chocolate que está aqui. Aí todo mundo se interessou. Daí para frente, quando eu faço uma pergunta, fica todo mundo doido. Mas é interessante que eles leem, mas têm dificuldade em interpretar o que leu. E não precisa ser assunto elaborado, assunto simples. Eles não conseguem. Com os meninos daqui da igreja, na embaixada, a gente fazia aula online, eu fui fazendo isso, cada reunião, eu tive necessidade de fazer uma reunião a mais, que a gente se encontrava nos sábados, na quarta-feira uma a mais, para que a gente treinasse essa parte da leitura e que eles conseguissem se desenvolver. No final eles conseguiram, mas é interessante que eles leem e não conseguem saber o que leram. Eles não são analfabetos, são analfabetos funcionais, que leem, mas não conseguem interpretar o que leram. Isso é verdade. Eu percebo isso na escola também, viu? Minha experiência. Agora eu não estou dando aula porque eu estou readaptado devido a uma questão de saúde. Mas dei aula há muitos anos. E agora finalmente eu estou me aposentando do Estado. 32 anos. Bom, mas eu já percebi isso daí. Às vezes o pessoal fala assim, esses alunos de hoje têm o celular na mão, né? Eles são mais adiantados que a gente não sabe mexer com tecnologia. Mas eu vejo às vezes o aluno lá chega com o celular, tal, professor, estou fazendo isso aqui e tal. Eu falo, que legal, né? De onde você tirou? Eu tirei do Google, tirei aqui da inteligência artificial. Explica para mim o que você pesquisou. Aí danou-se. Não explica. Professor, mas aí... Não, você não fez o trabalho? Não precisa nem olhar no que você copiou aí. Fala com as suas palavras aí, em 2 minutinhos. O que você entendeu disso daí? Obrigado. Não adianta só ler, né? Tem que... Isso é... Sem isso a coisa não vai, né? É isso mesmo. Inclusive, eu estava lendo outro dia num lugar, estava escrito assim, que metade dos problemas do mundo é a interpretação de texto, né? Tá tudo bem. E o pior é que é verdade, hein? Vamos lá, o meu amigo aí torcedor do Mirassol. Item 7. Prepara-nos para o serviço. Olha, eu vou relatar aqui a minha experiência particular. Eu acho que eu já falei isso, mas a gente acaba repetindo.
Mas vocês sabem que quando eu era criança, faz tanto tempo assim, lá na Igreja Batista da Penha, né, frequentei quase que toda a vida lá, e a gente sempre estava na EBD de manhã, né? Eu me tornei professor de História, mas eu acredito que grande parte desse gosto por ciências humanas eu peguei da EBD. Aquelas histórias, eu viajava naquelas histórias de Davi, de Sansão, Moisés, eu colecionava revista em quadrinhos dos heróis da Bíblia. Nossa, aquilo era... Eu adorava aquilo lá. E eu me lembro de uma aula que a professora, ela estava falando sobre a Páscoa, né, dos judeus, né? A saída do povo do Egito, quando houve a libertação dos escravos e tal. E ela trouxe uma bandejinha e tinha ervas amargas e pão sem fermento. Ela falou, ó, cada um de vocês vem aqui, vocês vão comer um pouquinho. Foi isso aqui que o povo comeu quando deixou o Egito. Sabe, aquilo foi muito legal, marcou aquilo, sabe? Então esse gosto por história eu peguei de lá, da EBD, com certeza. Né? Contribuiu muito para isso. Então tá aí, ó, todo bom pregador, pastor, teólogo, escritor, missionário, compositor, cantor, músico, lideranças em geral, foram ou são alunos da escola bíblica. A escola bíblica é esse celeiro de formação de lideranças no nosso meio. Tá? Então tá aí, a escola bíblica com ensino contínuo e temas diversificados tem contribuído para a formação de muitos obreiros valorosos para a obra de Deus. Afinal, quem cresce com os pés firmados na sã doutrina, cresce preparado para servir da melhor forma e para enfrentar as maiores intempéries da vida. Tá? E é verdade isso. Tá bom? Então, a EBD, entre outras coisas que nós já falamos aqui, a comunhão, a união familiar, uma maior interação, ela prepara-nos para o serviço também. Tem mais alguma coisa, Matheus? A labareda acabou? Vamos lá. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus os abençoe. Um bom domingo para todos. E é isso. Um abraço aqui do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos. Viu? Muito obrigado, gente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mais alguma participação? São 11h32, né? Começa a apertar um pouquinho, né? Tá bom? Gente, obrigado, viu? Deus abençoe vocês.